Bom, boa noite, os vereadores, vereadora presente, boa noite, funcionário da casa, boa noite, Murilo, boa noite a todos os ouvintes da Paraíso FM. Em nome de Deus e do povo de Alto Paraíso, eu declaro aberta a 22ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Quero pedir ao pastor Marlon que faça uma leitura do texto bíblico. Salmo 122, 1, 2, 2. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto a tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como uma cidade compacta, para onde sobe as tribos de Israel. Como convém Israel, para rodearem graças ao nosso Senhor. Lá estão o trono de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Seja próspero os que te amam. Reina a paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos, amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, o nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém. Antes de passar para a leitura da ata, eu queria dizer a todos os ouvintes, né, da Paraíso FM, todos que estão presentes, ontem faltou energia na hora da menção do veto, né? E aí, por esse motivo, a gente não pôde votar o veto ontem. Esperei uns 20 minutos e a energia não retornou, então eu dei como encerrada ontem a sessão de ontem. Eu quero pedir a leitura e a votação da ata da sessão ordinária do dia 12 de junho de 2023. Eu quero pedir à Bárbara que faça a leitura. Ata da 21ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 17ª legislatura, folha 0103. Aos 12 dias do mês de junho do ano de 2023, nas dependências da Câmara Municipal, situada na Avenida Ari Ribeiro Valadão Filho, número 306, reuniram-se os vereadores para a realização da 21ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 17ª legislatura. No horário regimental de 20 horas, a sessão foi presidida pelo presidente da Câmara, vereador João Vitor Soares. Além do presidente, estiveram presentes à sessão os seguintes vereadores e vereadoras: Agenor da Silva Bastos Neto, André Luiz Rodrigues dos Santos, Eliomar Bertoldo de Siqueira, Helena Maria da Conceição Gomes, Marconei Correia da Silva, Marlone Dias Bernardes, Renata Novaes de Freitas e Victor Hugo Martins Afro de Torres. Verificando-se a existência de quórum para a realização dos trabalhos, o presidente declarou aberta a sessão e pediu ao segundo secretário da mesa diretora, vereador Marlone Bernardes, que procedesse à leitura do Salmo 117. Em seguida, pediu ao secretário administrativo da Câmara Municipal, senhor Caleb Pedroso, que realizasse a leitura da ata da sessão ordinária do dia 23 de maio de 2023. Após as discussões, a ata foi levada à votação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, passou-se à leitura da ata da sessão extraordinária do dia 23 de maio, que após as discussões foi levada à votação, sendo aprovada por unanimidade. Dando sequência aos trabalhos, o presidente anunciou a fase dos expedientes do Executivo, no momento em que foram apresentados os seguintes documentos: ofício número 166/2023 GAB, em resposta ao requerimento RF 04/2023, o ofício número 175/2023 GAB, solicitando a retirada do projeto de lei ordinário PL 6/2023, o qual autoriza o Poder Executivo a realizar a concessão de uso de terrenos públicos renumerada ou gratuita e da outras providências. Sendo a retirada concedida nos termos regimentais vigentes, não havendo mais nenhum documento para ser apresentado, passou-se à fase dos expedientes dos vereadores, momento em que foram apresentados os seguintes documentos: requerimento AL 09/2023, de iniciativa do vereador André Luiz, solicitando o prefeito municipal que informe quais providências foram tomadas acerca do cumprimento da Lei nº 1072/2022,
que foi aprovada em 19 de dezembro de 2022, com previsão de entrar em vigor no prazo de 60 dias contados a partir da data da sua publicação. Após a discussão, o requerimento foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. Ofício RF 019/2023, de iniciativa da vereadora Renata, foi solicitado ao presidente da Câmara Municipal a retirada do PL 08/2023, de sua autoria, o qual dispõe sobre a política municipal de regulamentação do uso e da distribuição de remédios fitoterápicos prescritos à base de componentes isolados da cannabis e da planta inteira nas unidades de saúde pública e privada, municipais ou conveniadas ao Sistema Único de Saúde, SUS, no âmbito do município de Alto Paraíso de Goiás, e da outras providências. Sendo a retirada concedida nos termos regimentais vigentes e não havendo mais nenhum documento para ser apreciado, passou-se à fase dos expedientes de terceiros, e não havendo nenhum documento para ser apreciado, passou-se à fase dos informes da presidência, momento em que o presidente informou aos vereadores da realização da segunda sessão itinerante, que acontecerá no dia 28 de junho às 18 horas na Fraternidade. Informou também que consta escrito na ordem do dia a votação da mensagem de veto parcial ao projeto de lei ordinário PL 01/2023. E não havendo mais nenhum informe, passou-se imediato à fase da tribuna dos vereadores, momento em que o vereador Eliomar Siqueira usou a palavra para parabenizar a equipe da Secretaria de Educação pela realização dos Jogos Estudantis Municipais. Comentou da alegria que foi receber o governador Ronaldo Caiado no distrito de São Jorge, para dar início às obras do calçamento da vila. A vereadora Renata Freitas usou a palavra para falar sobre a reunião pública realizada para discutir o projeto do cannabis medicinal, agradecendo às pessoas que se fizeram presentes e deram seus depoimentos. Aproveitou a oportunidade para explicar os motivos que levaram à decisão de fazer a retirada do projeto, afirmando que em breve o projeto será reapresentado. Não havendo mais nenhum vereador disposto a fazer uso da palavra, passou-se à fase da ordem do dia, momento em que deu-se início à discussão da votação da mensagem do veto parcial ao projeto de lei PL 01/2023, o qual dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais e da outras providências. Logo após o início da leitura da mensagem do veto parcial, houve uma interrupção no fornecimento de energia elétrica em toda a cidade. O presidente da casa, então, determinou que se aguardasse o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, o que não aconteceu após 20 minutos de espera, estando ainda toda a cidade sem rede elétrica em funcionamento. O presidente determinou a transferência da votação do veto parcial PL 01/2023 para a ordem do dia da próxima sessão e deu por encerrada a reunião, convocada a próxima sessão para o dia 13 de junho, no horário regimental de 20 horas. Para constar, lavou-se a presente ato que lida e achada conforme impressa em 3 folhas com o timbre da Câmara, numerados sequencialmente 01 a 03 e assinados e rubricados por todos os vereadores presentes à reunião. Bom, algum vereador acha que tem que ser feita alguma correção na ata? Bom, se não tem, como vota? Vereador Andrezinho? A favor. Vereadora Helena? A favor. Vereadora Rene? A favor. Vereador Gugu? A favor, presidente. Vereador Eliomar? A favor, presidente. Vereador Pastor Marlone? A favor, senhor presidente. Vereador Marconei? A favor. Vereador Agenor? A favor. Bom, a ata de ontem foi aprovada por unanimidade dos vereadores. Expediente do Executivo Municipal. Ofício Gabinete 167/2023, resposta ao requerimento AL 08/2023. Quero pedir o primeiro secretário, vereador Gugu, que faça a leitura. Senhor vereador, ofício 166/2023, gabinete. Senhor vereador André Luiz Rodrigues dos Santos, vereador da Câmara Municipal de Alto Paraíso. Assunto: resposta e requerimento AL 008/2023 da Câmara Municipal de Alto Paraíso. Prezado senhor, com meus cumprimentos, utilizo-me
deste instrumento para encaminhar a resposta referente ao requerimento AL 008/2023, de 23 de maio de 2023, encaminhado por esta Casa de Leis na pessoa do vereador senhor André Luiz Rodrigues dos Santos. Diante da solicitação exposta ao requerimento, temos a informar que a Lei 928/2014, em seu artigo 2º, parágrafo único, prevê a proposição anual com aplicação do mesmo índice aplicado ao vencimento dos servidores municipais, sendo que a Lei 923/2014 não possui essa previsão. No ensejo, aproveitamos para informar que o município tem o teto máximo para o gasto com pessoal, onde já estamos próximos a atingir esse limite, impossibilitando no momento qualquer previsão de aumento com gratificações, ficando o Poder Executivo comprometido e com possibilidades financeiras em atender até a ocasião somente com atualizações da database anual dos servidores municipais. Sem mais, para o momento, enviamos protestos de eleva estima considerações e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Anteciosamente, Marcos Adilson Rinck, prefeito municipal. O Copa já está aí com o vereador, né? Isso. Ofício Gabinete 170/2023, resposta ao requerimento MC 05/2023. Quero pedir ao vereador Gugu que faça a leitura. Ofício 170/2023, Gabinete. Senhor vereador Marconei Corrêa da Silva. Assunto: resposta ao requerimento MC 005/2023 da Câmara Municipal de Alto Paraíso. Prezado senhor, com meus cumprimentos, utilizo-me desse instrumento para encaminhar a resposta referente ao requerimento MC 005/2023, de 23 de maio de 2023, encaminhado por esta Casa de Leis na pessoa do vereador Marconei Corrêa da Silva. Diante da solicitação exposta ao requerimento, informamos que não dispomos de relação de eventos previstos para o ano de 2023, pois muitos dos eventos surgem de formas aleatórias e de acordo com as demandas e necessidades das secretarias municipais. Segue com exemplo o evento da Rota da Fruticultura que ocorreu no assentamento Silvio Rodrigues, que não era previsto, bem como a sessão itinerante que ocorreu no povoado do Sertão, onde tivemos que organizar o lanche para o evento, utilizando 2.000 salgados do objeto da contratação de empresa para fornecimento de salgado, contrato 072/2023, conforme consta na ordem de comprar número 13.192, se trata no valor, levando por Vossa Senhoria, temos a informar que não necessariamente usaremos esse valor no corrente ano, podendo ficar saldo para o necessário for. Fazemos um termos aditivo no ano subsequente. A licitação no valor em questão foi um dado estimado, levado por todas as secretarias com os gastos de eventos realizados no ano anterior, tendo como base para realizações da licitação ocorrida para o ano de 2023. Segue em anexo os contratos solicitados 025, 026, 027, 028 e contrato número 6.202 de 2023, desconhecida pelo setor de licitação. Sem mais, para o momento, enviamos protesto elevado à estima e considerações e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Anteciosamente, Marcos Adilson Rinck, prefeito municipal. Eu acho que Copa já tem aí, né, do vereador. Expediente dos vereadores.
Ofício ES 11/2023. Quero pedir o vice-presidente que faça a leitura. Ofício S 11/2023, a Equatorial Energia aos cuidados do atendimento ao cliente de Governo Municipal Regional Formosa. Prezados senhores, a Câmara Municipal de Alto Paraíso de Goiás, na voz deste vereador abaixo assinado, vem expressar-se perante vossas senhorias, apresentando seus protestos diante da péssima qualidade de energia elétrica fornecida pela Equatorial Energia aos municípios do Nordeste Goiano e pela falta de perspectiva e esperança de que algum dia isso venha a mudar, tanto na qualidade do fornecimento de energia, quanto no atendimento às reivindicações que lhes são encaminhadas. As constantes quedas de energia trazem muitos prejuízos para os moradores e comerciantes, tendo em vista que muitas das vezes a interrupção no fornecimento se prolonga por muitas horas, como acontecido na data de ontem, quando a energia caiu por volta de 20 horas e 30 minutos e só se restabeleceu lentamente após idas e vindas, após as 7 horas da manhã, formando praticamente 12 horas de tensão, insegurança e preocupação em toda a cidade. Não bastasse as interrupções, fortes oscilações que acontecem várias vezes por dia, ainda acabam por queimar aparelhos eletrodomésticos e, não raro, inviabilizam os pequenos e médios comércios ao causarem perda e ou deteriorização de perecíveis e de matéria-prima para a composição de seus produtos. A CELG deixou de existir e no seu lugar foi apresentada a Enel, e agora temos a Equatorial. Mudaram as distribuidoras, mas o abandono e imprevisibilidade continua igual. Nossa percepção de descaso e abandono só aumenta a cada dia. Se ao menos pudéssemos ter a esperança de que a distribuidora tem ciência dos potenciais turísticos e econômicos que ficam prejudicados em toda a região por conta da péssima qualidade da energia elétrica, já poderíamos sentir algum fio de esperança. Aproxima-se o mês de julho, mês de férias escolares, onde milhares de turistas provindos das mais diversas regiões do Brasil e do mundo movimentam a economia de Alto Paraíso de Goiás, e no Nordeste goiano como um todo, em busca de aventura ou do simples e relaxante lazer nos encantos naturais que nos circundam. Ao invés de esperançosos e progressistas, nossos empreendedores se encontram tensos e preocupados, o que nos reserva a energia elétrica da Equatorial para o mês de maior pico de visita do ano. É a pergunta que ronda nossas mentes. A energia elétrica que vossas senhorias disponibilizam é cara, pesa no orçamento dos empreendedores e principalmente no bolso dos mais carentes, que não têm recursos financeiros suficientes para comprar equipamentos de proteção ao descaso. Cabe sublinhar que há uma péssima relação custo-benefício em desfavor do consumidor em relação ao que é cobrado e ao que é fornecido como serviço. Na maioria das vezes, as quedas bruscas, além de não atender às expectativas do consumidor, ainda danifica seus bens, causando-lhes prejuízos grandiosos. Ao finalizar, comunico vossas senhorias que notificaremos nossas queixas aos órgãos de controle e de proteção dos direitos do consumidor. É o mínimo que se pode fazer na qualidade de representantes da comunidade que nos reservou, como vereadores, o papel de fiscalizadores dos perigos contra a economia local. Alto Paraíso, 13 de junho de 2023, assinado o vereador Eliomar Siqueira, vice-presidente da Câmara, e eu gostaria que aquele vereador que se sentir bem em assinar conjuntamente aqui estará aberto e será um prazer receber a assinatura de todos quando quiserem contribuir aqui, tá bom?
Senhor presidente, posso comentar umas duas palavras sobre o ofício ou deixa para a tribuna, né? Ofício ES 12/2023. Quero pedir o vice-presidente que faça a leitura. Da mesma forma, senhores vereadores e vereadoras, que foi feito esse ofício equatorial, está sendo encaminhado cópia ao Ministério Público e também ao prefeito municipal desse ofício, e também está sendo encaminhado um ofício ao Ministério Público que vai ser lido agora, que também eu gostaria de contar com a assinatura de todos os vereadores para que a gente tenha mais força junto a essa demanda, ok? Ofício ES 12/2023 ao Ministério Público, Alto Paraíso, Goiás. Prezados senhores, os vereadores abaixo assinados vêm à presença de vossas senhorias solicitar que a prestimosa Promotoria de Alto Paraíso de Goiás autue processo investigativo e intime a Equatorial Energia a prestar explicações sobre a péssima qualidade da energia elétrica fornecida ao município de Alto Paraíso de Goiás. As constantes quedas de energia trazem muitos prejuízos para os moradores, comerciantes, tendo em vista que muitas das vezes a interrupção do fornecimento se prolonga por muitas horas, como acontecido na data de ontem, quando a energia caiu por volta de 20h30 e só se restabeleceu lentamente após idas e vindas, após as 7 horas da manhã, forma praticamente 12 horas de tensão, insegurança e preocupação em toda a cidade. Não bastasse as interrupções fortes, oscilações que acontecem várias vezes por dia, ainda acabam por queimar aparelhos eletrodomésticos e, não raro, inviabilizam os pequenos e médios comércios ao causarem perda e ou deterioração de perecíveis e de matéria-prima para a composição de seus produtos. Por oportuno, anexamos o ofício encaminhado à referida distribuidora a título de maior esclarecimento, bem como para conhecimento oficial desse Ministério Público, dando voz aos inúmeros cidadãos, chefes de famílias e aos diversos empreendedores que têm nos preocupados, revoltados e impotentes diante do descaso que se tornou a energia elétrica no Nordeste goiano e, em especial, em nosso município. Alto Paraíso, 13 de junho de 2023, e aqui eu deixei espaço para todos os vereadores assinarem, não tem nenhuma assinatura ainda. Então, aqueles que se sentirem à vontade para assinar, eu acho que é uma preocupação de todos nós, ok? Bom, expediente terceiro, não temos. Informe da presidência, hoje teremos a votação da mensagem de veto parcial ao projeto de lei ordinário PL 01/2023, devido à falta de energia ontem, não foi possível votar. Tribuna dos vereadores. Algum vereador gostaria de usar a tribuna? Gostaria de comentar sobre os ofícios, né, de uma forma rápida. Então, o vereador Elmar com a palavra. Nós estamos, assim, quem participa de um grupo de moradores de Alto Paraíso, né, eu acho que alguns vereadores, acho que a Helena participa, a Genô também, acho que o Marconei, o Andrezinho, não sei se mais algum vereador, a gente tem acompanhado alguns munícipes criticando muito essa questão das quedas de energia elétrica em momentos de picos em Alto Paraíso, né? E assim, nós já encaminhamos alguns ofícios na época em que era a CELG, posteriormente na época da Enel também, né? E nada foi feito para resolver o problema. E agora, essa nova empresa equatorial também, as contas cada dia vêm mais altas. Se você não pagar rigorosamente em dia, eles vão lá e cortam a sua energia, mas eles não se preocupam em oferecer um serviço de qualidade. Tivemos ontem, inclusive, essa situação em que até a sessão da Câmara foi paralisada, né? Que a partir de 8h20 da noite houve aquela falta de energia, vindo a ser restabelecida hoje, a partir das 7 horas da manhã. Então, é um absurdo. Os comércios de Alto Paraíso deixaram de atender seus clientes e, além de deixarem de atender os seus clientes, muitos comércios que oferecem material perecível acabaram perdendo muita parte do material que, enfim, seria utilizado.
Então, diante disso e diante da quantidade de equipamentos que são queimados diuturnamente aí em nossa cidade, com esses picos e de vai e vem da energia, nós resolvemos, a Câmara, né, porque alguns ou todos os vereadores irão assinar, fazermos esse ofício à Equatorial, pedindo explicações, e da mesma forma também fazer um ofício encaminhando esse mesmo ofício que está indo ao Equatorial ao prefeito, e também fazermos um ofício ao Ministério Público, falando sobre toda essa situação e pedindo ao Ministério Público que nos auxilie, né, que nos dê suporte para que essa Equatorial venha a esclarecer quais são os mecanismos para melhorar esse fornecimento de energia, para que venha, enfim, atender a contento a nossa população, já que cobram caro pelo serviço que é prestado de uma forma totalmente inaceitável para a nossa sociedade, para a nossa comunidade, tá certo? Então era isso, presidente, só para esclarecer o motivo dos ofícios. Beleza, mais algum vereador gostaria de usar a tribuna? Vereadora Helena, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, ouvintes. Senhor presidente, só quero aqui reforçar a fala do vereador Eliomar, porque nesse final de semana foi terrível, né? Eu tenho comércio também à noite e o meu funciona mais durante o dia, mas à noite tem aquelas pessoas que só abrem à noite. E um feriado prolongado e o desespero ali das pessoas por estar ali sem poder trabalhar por causa de energia ali de várias horas. E o pior de tudo é que quando vem a conta, a gente não vê nenhum tipo de desconto, nem reembolso, nem nada, né? E a justificativa é que o porte quebrou e que o fio não aguentou, né? Mas nós não temos nada a ver com isso e a população também não. É para isso que a gente paga caro e é de suma importância esses ofícios de cobrança, porque a cidade como essa não merece. Eu sei que não é só aqui, Goiânia também estão passando um caos, mas que tome-se as providências necessárias, né? Nós, consumidor, não podemos mais passar por essa situação aqui em Alto Paraíso, que já é uma cidade diferenciada de todas as outras. Eu quero aqui também, senhor presidente, parabenizar o secretário Daniel por a abertura dos jogos aqui na cidade e vendo ali a empolgação daquelas crianças de todas as escolas. Foi muito bonito de ver, né? Porque eu sempre sou uma defensora do esporte. Acredito que através do esporte as nossas crianças têm outra visão de vida. Então eles ali, todo mundo feliz. Quero parabenizar toda a Secretaria de Educação pela organização do trabalho. E a gente tem que mencionar, porque aquilo que não é bem visto a gente também tem que falar, mas aquilo que está bonito a gente precisa falar também. Parabéns ao secretário por essa iniciativa, por estar levando todos os alunos a estar pensando em praticar esporte, né? O esporte é importante em todas as nossas vidas, não importa a idade. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador gostaria de usar a tribuna? Vereador Gugu, com a palavra. Boa noite a todos os ouvintes da Paraíso FM, funcionários da casa, vereadores, vereadora presente. Senhor presidente, é mais também só para reforçar o ofício aí do vice-presidente Eliomar. Também hoje tive uma visita aí juntamente com o presidente João Vitor no Sertão. É uma tristeza sobre a questão da energia. O Sertão ficou 5 dias semana passada, de segunda a sexta, sem ter aula de informática no Sertão por falta de energia. Lá não teve energia durante 5 dias, no horário de aula não teve. É até uma situação triste, não é só na cidade, né, a zona rural também. E outros lugares na região do Sertão, infelizmente ainda não tinha energia até hoje. Ainda não tinha. Disseram que mudaram a Enel para Equatorial para melhorar, está piorando. Felizmente é um descaso com o povo, né? E só isso mesmo, para reforçar. Obrigado. Mais algum vereador gostaria de usar a tribuna? Vereador Marconei, com a palavra. Boa noite, presidente, a todos os ouvintes, todos os vereadores, vereadoras. Só sobre essa questão também, que acho que não foi mencionado ainda, mas quando acaba muito tempo a energia,
alguns setores da cidade acabam também a água. Então, algumas casas do Novo Horizonte, acabei de receber mensagem, estão sem água desde ontem. Então, isso é muito sério, né? A gente precisa tomar aí umas providências quanto a isso também. Obrigado, boa noite. Mais algum vereador gostaria de usar a tribuna? Bom, se não tem, então vamos a mensagem de veto parcial ao projeto de lei ordinário PL 01/2023, o qual dispõe sobre a qualificação de entidade como organização social e dá outras providências. Quero pedir ao vice-presidente que faça a leitura. Aí os vereadores acham que nós lê o veto, é melhor ler, né? Então sim. Senhor presidente da Câmara Municipal Alto Paraíso, Goiás, comunico a Vossa Excelência que nos termos previsto no parágrafo 1º do artigo 52 da Lei Orgânica do Município de Alto Paraíso de Goiás, decidi votar parcialmente, por contrariedade ao interesse público, o projeto de Lei Ordinária PL 01/2023, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais e dá outras providências. Nesse sentido, manifesto pelo veto dos seguintes dispositivos ao projeto de Lei Ordinária PL 01/2023. Artigo 3º do projeto de Lei Ordinária PL 01/2023, em sua integralidade. Artigo 3º. O Conselho de Administração deve estar estruturado nos termos que dispuser o respectivo estatuto, observados para os fins de atendimento os requisitos de qualificação, os seguintes critérios básicos, a ser compostos por: A. 25% membros natos representantes do poder público definidos pelo estatuto da entidade. B. 30% de membros natos representantes de entidade da sociedade civil. C. Até 10% no caso de associação civil de membros eleitos dentre os membros ou associados. D. 25% de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral. E. Até 10% de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo Estatuto. Segundo, os membros eleitos ou indicados para compor o Conselho devem ter mandato de 4 anos, admitida uma recondução. 3. Os representantes de entidades previstos nas alíneas A e B do inciso 1 devem corresponder a mais de 50% do Conselho. 4. O primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou indicado deve ser de 2 anos, segundo critérios estabelecidos no Estatuto. 5. O dirigente máximo da entidade deve participar das reuniões do Conselho sem direito a voto. 6. O Conselho deve reunir-se ordinariamente, no mínimo 3 vezes a cada ano e extraordinariamente a qualquer tempo. 7. Os conselheiros não devem receber qualquer espécie de remuneração pelos serviços que, nesta condição, prestarem à organização social, ressalvada a ajuda de custo de caráter indenizatório por reunião da qual participem e, 8º, os conselheiros eleitos ou indicados, 8º, os conselheiros eleitos ou indicados para integrarem a diretoria da entidade devem renunciar ao assumirem funções executivas. Parágrafo 1º. É vedada a participação no Conselho de Administração e em diretorias da entidade de cônjuges, companheiros ou parentes, consanguíneos ou por afinidade, até o 3º grau, do governador, vice-governador, do secretário de Estado, presidente de autarquia ou fundação, senadores, deputados federais, deputados estaduais, prefeitos, vereadores, membros do Judiciário, Ministério Público, Tribunais de Contas do Estado e dos municípios e ainda dos integrantes do quadro de direção de quaisquer outros órgãos da administração direta ou indireta municipal, estadual e federal, nesta compreendida as empresas estatais, todos do Estado de Goiás.
Razão do veto. A propositura legislativa dispõe sobre critérios de estruturação necessária do Conselho de Administração da entidade para que a mesma possa ser qualificada como organização social no município de Alto Paraíso de Goiás. Todavia, em que pese boa intenção do legislador, a propositura legislativa contraria o interesse público, pois a partir das pesquisas realizadas pelo município de Alto Paraíso de Goiás, a maior parte das entidades possui composição de conselho de administração diversa da proposta, o que, por certo, restringiria a qualificação de diversas entidades, podendo até estar prejudicado o projeto de lei ordinária PL 001/2023, caso a restrição impossibilite a qualificação de entidades. Ademais, verifica-se que a Lei Estadual número 15.503, de 28 de dezembro de 2005, que disciplina o regime jurídico das organizações sociais no âmbito do Estado de Goiás, possui composição diversa da Lei Federal número 9.637, de 15 de maio de 1998, estando essa última desatualizada com a realizada atual. Artigo 5º. Projeto de Lei PL 01/2023 em sua integralidade. Artigo 5º. A administração da entidade será fiscalizada assídua e minuciosamente por um conselho fiscal constituído por, no mínimo, 3 membros efetivos e 3 membros suplentes, todos associados, eleitos na forma estabelecida pelo Estatuto, para mandatos de 2 a 4 anos, permitida a reeleição apenas uma vez de 1/3 de seus componentes. Parágrafo 1º. O Conselho Fiscal terá suas atribuições definidas no Estatuto da entidade. Parágrafo 2º. As funções do componente do Conselho Fiscal são incompatíveis com as de membro do Conselho de Administração ou da diretoria. A propositura legislativa dispõe sobre os critérios de estruturação necessária do Conselho de Administração da entidade para que a mesma possa ser qualificada como organização social no município de Alto Paraíso de Goiás. Todavia, em que pese a boa intenção do legislador, a propositura legislativa contraria o interesse público, pois a partir das pesquisas realizadas pelo município de Alto Paraíso de Goiás, a maior parte das entidades possui composição de conselho de administração diversa da proposta, o que, por certo, restringiria a qualificação de diversas entidades, podendo até estar prejudicado o projeto de lei ordinário PL 001/2023, caso a restrição impossibilite a qualificação de entidades. Para melhor compreensão, vejamos o que dispõe a Lei Estadual número 15.503, de 28 de dezembro de 2005, quanto à composição dos conselhos de administração e fiscal. Artigo 3º. O Conselho de Administração deve estar estruturado nos termos que dispuser o respectivo estatuto, observados, para os fins de atendimento dos requisitos de qualificação, os seguintes critérios básicos. 1. Ser composto por A. Até 55%, no caso de associação civil, de eleitos dentre os membros ou associados. B. 35% de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral. C. 10% de membros eleitos pelos empregados da entidade. 2. Os membros eleitos ou indicados para compor o Conselho devem ter mandato de 4 anos, admitida uma recondução. 3. Os representantes de entidades previstas nas alíneas A e B do inciso 1 devem corresponder a mais de 50% do Conselho. 4. O primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou indicados deve ser de 2 anos, segundo critérios estabelecidos no Estatuto. 5. O dirigente máximo da entidade deve participar das reuniões do Conselho sem direito a voto. 6. O Conselho deve reunir-se ordinariamente no mínimo 3 vezes a cada ano e extraordinariamente a qualquer momento. 7.
Os conselheiros não devem receber qualquer espécie de remuneração pelos serviços, nessa condição, nessa condição prestarem à organização social, ressalvada a ajuda de custos de caráter indenizatório por reunião a qual participem. 8. Os conselheiros eleitos ou indicados para integrar a diretoria da entidade devem renunciar ao assumirem funções executivas. Parágrafo 1º. É vedada a participação no Conselho de Administração e em diretorias da entidade de cônjuges, companheiros ou parentes, consanguíneos ou por afinidade, até o 3º grau, do governador, do vice-governador, do secretário de Estado, presidente de autarquia ou fundação, senadores, deputados federais, deputados estaduais, membros do Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado e dos municípios e ainda dos integrantes do quadro de direção de quaisquer outros órgãos da administração, direta e indireta, nesta compreendida as empresas estatais, todos do Estado de Goiás. Parágrafo 2º. Os membros de conselho e diretores, estatutários ou não, de organizações sociais, não poderão participar da estrutura de mais de uma entidade como tal qualificada no Estado de Goiás, exceção feita apenas aos representantes do Poder Público Estadual, que nessa condição devem integrar o Conselho de Administração na forma da alínea A do inciso 1 deste artigo. Parágrafo 3º. É vedada a vedação prevista no parágrafo 1º deste artigo, não se aplica à celebração de contrato de gestão com organização social que, pela sua própria natureza, já esteja constituída pelas autoridades ali referidas. Artigo 5º. A administração da entidade será fiscalizada assídua e minuciosamente por um conselho fiscal constituída de no mínimo 3 membros efetivos e de 3 suplentes, todos associados, eleitos na forma estabelecida pelo Estatuto para mandatos de 1 a 3 anos, permitida a reeleição por uma única vez de 1/3 de seus componentes. Parágrafo 1º. O Conselho Fiscal terá suas atribuições definidas no Estatuto da entidade. Parágrafo 2º. As funções do componente do Conselho Fiscal são incompatíveis com as de membro do Conselho de Administração ou da diretoria. Desta forma, revela-se suma importância que o município se atente aos requisitos de estruturação previstos na Lei Estadual número 15.503, de 28 de dezembro de 2005. Essas, senhor presidente, são as razões que me induziram a vetar os dispositivos mencionados no projeto de lei ordinário PL 001/2023 em causa, os quais submeto à elevada apreciação dos senhores membros da Câmara Municipal de Alto Paraíso de Goiás. Assinado Marco Adilson Rinco, prefeito municipal. Algum vereador gostaria de falar a respeito do veto? Bom, quem estiver votando a favor vai estar votando a favor do veto. Vereador Pastor Marlone com a palavra. Senhor presidente, boa noite. Cumprimento os meus pares, os ouvintes da Paraíso FM. Senhor presidente, eu gostaria que fosse acompanhado, tivesse registrado nessa Casa de Leis o parecer jurídico 17/2023, em resposta ao ofício 48/2023, do projeto de lei ordinária 1/2023. Gostaria que fizesse essa leitura dessa matéria. Vou pedir então ao vice-presidente que faça a leitura. Então. Cadê o... Ele está aqui? Está aí dentro. Só um momentinho, gente. Estou só assinando o documento aqui. Já vamos para a leitura. Cara, lá no final. Boa. Beleza. Obrigado, Caleb. Parecer jurídico número 17/2023, interessado Câmara Municipal, resposta ao ofício do presidente número 48/2023. Primeiro, relatório.
Trata-se de parecer jurídico solicitado pelo presidente da Câmara Municipal de Alto Paraíso de Goiás a respeito do veto realizado pelo chefe do Poder Executivo ao projeto de lei ordinário número 01/2023. E o breve relatório passa-se o parecer opinativo. 2. Fundamento jurídico, competência e iniciativa. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 52 da Lei Orgânica Municipal, depois da aprovação de um projeto de lei na Câmara de Vereadores, compete ao prefeito sancionar ou vetá-lo no prazo de 15 dias úteis e comunicar à Câmara Municipal os motivos do veto no prazo de 48 horas, in verbis. 4. Não tem mais um. In verbis, 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas à Câmara Municipal razões do veto. 4. O regimento interno da Câmara Municipal de Alto Paraíso de Goiás também apresenta essa mesma disposição no parágrafo 1º do artigo 23, se não, veja, artigo 223, parágrafo 1º. O prefeito, considerando o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo total ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas à Câmara as razões do veto. Assim, essa assessoria jurídica se opina favoravelmente à tramitação do veto na forma prevista da Lei Orgânica e no regimento interno da Câmara Municipal de Alto Paraíso de Goiás. B. Das razões do veto. 6. Após o recebimento do projeto de lei 01/2023, aprovado pelos nobres vereadores desta Casa Legislativa, o prefeito apresentou o veto parcial a fim de retirar do texto legal as proposições contidas no artigo 3º, que dispõe sobre a estrutura do Conselho de Administração das Organizações Sociais para fins de cumprimento dos requisitos de qualificação, e ao artigo 5º, que trata sobre composição do Conselho Fiscal. 7. Das razões do veto, apresentou-se como justificativa, em síntese, que tais preposições são contrárias ao interesse público. 8. Inicialmente, cumpre-se esclarecer que o veto consiste na discordância parcial ou total do chefe do Poder Executivo a um projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo por entendê-lo inconstitucional, veto jurídico, ou contrário ao interesse público, veto político. 9. O doutrinador e jurista Marcelo Novellino apresenta a seguinte distinção entre os dois institutos jurídicos. O veto é a discordância do chefe do Poder Executivo nos termos de um projeto de lei. A divergência quanto à sua natureza jurídica, sendo considerado como um direito, como um poder ou ainda como um poder-dever. No veto jurídico é feita uma análise de constitucionalidade do projeto de lei. O veto político ocorre quando o projeto de lei é considerado contrário ao interesse público. Em ambos os casos, o veto deverá ser motivado. Constituição Federal, artigo 66, parágrafo 1º. 10. Assim, no presente caso, a respeito da legalidade das emendas apresentadas pelos nobres vereadores, o presente projeto de lei, tais proposições foram consideradas contrárias ao interesse público. As proposições vetadas tratam sobre os critérios exigidos na estruturação do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal que as entidades devem conter, caso tenham interesse em se qualificar como organização social do âmbito do município de Alto Paraíso de Goiás. 12. Inclusive, as emendas foram apresentadas para adequar o texto da norma municipal ao que dispõe a legislação federal específica na Lei Federal número 9.637 de 1998. 13. Contudo, supervenientemente, o chefe do Poder Executivo trouxe informação de que a maior parte das entidades atuantes no Estado de Goiás prevêem a estruturação do Conselho de Administração em conformidade com os requisitos previstos na Lei Estadual número 15.503, de 28 de dezembro de 2006, a qual dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais estaduais, a qual difere dos critérios exigidos na lei federal. 14. Desse modo, diante dessa informação e manutenção dos artigos
terceiro e quinto, na forma em que está, pode de fato causar um embaraço à concretização da qualificação das entidades como organização social do município de Alto Paraíso de Goiás. 15. No entanto, cumpre esclarecer que no caso de manutenção do veto, com a retirada das proposições, os artigos 3º e 5º da Lei Municipal ficaria omissa quanto à estruturação do Conselho de Administração e a composição do Conselho Fiscal das organizações sociais. Destarte, diante de tal omissão legal, restam duas alternativas: a utilização das normas gerais dispostas na Lei Federal nº 9.637 de 1998 ou o envio de novo projeto de lei para dispor especificamente sobre a estruturação do Conselho de Administração e a composição do Conselho Fiscal das organizações sociais. 17. Ademais, a título de esclarecimento, considerando que a legislação estadual é uma das mais atual em vigência desde 2005, sem ter sua constitucionalidade questionada, e a duas, que, como informado na mensagem de veto, as entidades de notória experiência atuantes no território goiano possuem composição à luz da legislação estadual de 15.503 de 2005, entende-se que a forma municipal pode ter seu contexto similar à legislação estadual, visto que assim terá mais eficácia na sua finalidade, o qual seja de possibilitar a qualificação de entidade com as organizações sociais do âmbito do município de Alto Paraíso de Goiás, possibilitando a gestão compartilhar, a qual permite maior flexibilidade e agilidade nas ações e melhor atendimento dos serviços públicos. 18. Assim, no que tange ao veto, apesar de se tratar de análise de mérito, essa assessoria jurídica entende que as proposições vetadas podem ser contrárias ao interesse público para o município de Alto Paraíso de Goiás, motivo pelo qual opina pela sua manutenção. 3. Conclusão. Diante do exposto, salvo melhor juízo, essas são as considerações da assessoria jurídica pela qual o veto parcial apresentado pelo prefeito ao PL 01/2023, aprovado pela Câmara Municipal de Alto Paraíso de Goiás. 20. Contudo, é importante esclarecer sobre a natureza opinativa do parecer jurídico, o qual não vincula a manifestação à convicção dos membros dessa Casa Legislativa, assegurada a soberania do plenário. 21. Salvo melhor entendimento, é o parecer. Alto Paraíso de Goiás, 24 de maio de 2023, assinado Sara Grace Nery Almeida de Carvalho, OAB 039-7697-7594. Algum vereador gostaria de falar alguma coisa sobre o veto? Vereador Marconei com a palavra. Bom, presidente, esse parecer jurídico, ele contraria um pouco o primeiro parecer, porque justamente essas emendas que a gente fez foi seguindo o primeiro parecer que orientou que a lei federal ela é superior à lei estadual, né? Então agora esse parecer agora sugere que a gente volte a seguir a lei estadual conforme estava, né? Tá um pouco confuso só essa questão, né? E conforme foi colocado aí também no parecer, mantendo esse veto, a gente vai ficar sem uma determinação do conselho, né? Então qualquer organização que tiver qualquer conselho vai poder estar participando do projeto, da chamada, né? Então isso é uma situação delicada aí quanto ao projeto. Obrigado. Vereador Elomar com a palavra. Nós tivemos uma conversa com o prefeito, onde houve a participação do Tocaio, né, que é o assessor jurídico do prefeito, e também até a doutora Sara, como assessora do Legislativo, também participou dessa conversa informal. E o prefeito nos deu uma garantia de que, caso esse veto seja mantido, que ele irá imediatamente mandar um novo projeto, né, com essas correções, para que não fique essa lacuna, porque realmente o vereador Marconei tem total razão que a gente, mantendo o veto do prefeito, vai ficar uma lacuna no projeto. E essa lacuna tem que ser preenchida antes de ser
aberto para que essas associações venham a pleitearem, assumir alguma demanda em Alto Paraíso. Então foi colocado pelo prefeito essa disposição de mandar para a Câmara, se for mantido o veto, caso seja mantido, imediatamente mandar uma nova matéria para que essa lacuna não exista no projeto de lei. E também foi esclarecido pelo Dr. Caio quanto a essa questão de que a lei estadual, que é de 2005, 2005, se eu não me engano, ela é bem mais atualizada que a lei federal e é o que vem sendo utilizado por todas as OS no estado de Goiás, e nenhuma delas foi questionado ainda, todas são consideradas até o momento legais, e que usando essa lei de 2005 abriria bem mais o leque para que essas OS que já estão hoje estruturadas, baseado nessa lei de 2005, possam vir participar em Alto Paraíso de Goiás, porque baseado na lei federal, nenhuma OS tem essa estruturação criada, entendeu, vereador Marcondes? As OS de Goiás são todas elas fundamentadas e criadas baseadas na lei de Goiás de 2005. Então, se nós formos usar a lei federal, nós vamos estar restringindo e praticamente nenhuma OS de Goiás estará preenchendo os requisitos para vir participar em Alto Paraíso. Então foi isso que foi adiantado, e só para esclarecimento, o prefeito nos disse que, caso seja mantido o veto, ele imediatamente encaminhará um novo projeto para que essa lacuna deixe de existir. Mais algum vereador gostaria de falar? Bom, não temos. Como vota o vereador Eliomar? Eu voto a favor da manutenção do veto, presidente. Vereador Pastor Marlone. Manutenção do veto. A favor, senhor presidente. Vereador Marconei. A favor do veto. Vereador Agenor. A favor do veto. Vereador Andrezinho. A favor. Vereadora Helena. A favor. Vereadora Rene. A favor. Vereador Gugu. A favor, presidente. Bom, então o veto foi aprovado por unanimidade dos vereadores. A primeira discussão e votação do projeto de lei ordinário PL 04/2023 de iniciativa do Poder Executivo, o qual dispõe sobre as diretrizes gerais orçamentárias do município de Alto Paraíso de Goiás para o exercício de 2023 e da outras providências. Quero pedir o secretário Caleb que faça a leitura da Comissão de Justiça e Redação. Parecer da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número PL 04/2023. Dispõe sobre as diretrizes gerais orçamentárias do município de Alto Paraíso de Goiás para o exercício de 2024 e da outras providências. Relatório. Trata-se de projeto de autoria do Executivo Municipal, o qual estabelece as diretrizes gerais para o exercício financeiro de 2024 no município. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, juntamente com as demais peças do orçamento, LOA, Lei Orçamentária Anual, e PPA, Plano Plurianual, compõem as peças orçamentárias do município. Esta, por sua vez, tem por finalidade estabelecer equilíbrio fiscal entre receitas e despesas do município, traçando metas e limites para as despesas. Conforme consta no artigo 120 da Lei Orgânica Municipal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual e disporá sobre as alterações na legislação tributária. Quanto aos prazos para encaminhamento e votação da presente lei, o artigo 165, parágrafo 9, diz o seguinte: o projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa.
Quanto à competência da iniciativa, em seu artigo 7º segue: ao município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições. Inciso 3º. Elaborar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. Portanto, compreendemos que não há vício de iniciativa na proposta, a qual também está perfeitamente adequada aos prazos e cronograma previsto em lei. Quanto à estrutura, a proposta segue os padrões de legalidade e constitucionalidade, bem como alinhamento às prioridades e metas estabelecidas no Plano Plurianual, PPA, contemplando a previsão de investimentos em áreas específicas de fundamental importância para a consecução dos objetivos da gestão pública, orientando as respectivas receitas a serem fundamentadas na Lei Orçamentária Anual. Segundo, voto do relator. Nada mais havendo a considerar, declaro voto favorável à matéria em sua íntegra, sem emendas, e recomendo que os demais acompanhem meu voto. Sala das Sessões, 7 de junho de 2023, vereador Marconei Correia da Silva, relator da comissão. Terceiro, parecer da comissão. A Comissão de Justiça e Redação, em reunião realizada nesta data, votou pela aprovação do projeto de lei PL 04/2023 por unanimidade e nos termos das recomendações do relator, vereador Marconei Correia da Silva. Sala das Sessões, 7 de junho de 2023, vereador Marlone Dias Bernardes, presidente da comissão, vereador Marconei Correia da Silva, relator da comissão, vereadora Renata Novaes de Freitas, secretária da comissão. Parecer lido, presidente. Bom, preferência da palavra, membro da comissão, relator, vereador Marconei com a palavra. Bom, presidente, conforme foi lido no relatório, a nossa comissão ela avaliou a questão da juridicidade e constitucionalidade do projeto, né, principalmente quanto aos prazos, né, que todos foram seguidos e está sendo seguido também o prazo da Câmara, né, e quanto à questão do quais são os critérios que deveriam atender o projeto. E em nossas reuniões a gente viu que todos os critérios foram atendidos, né, todas as peças que compõem a LDO foram atendidas e ela está adequada ao PPA, né, e ela também será base para a construção da LOA. Então a gente não teve emenda, as nossas reuniões foram conjuntas com a Comissão de Finanças e Orçamento, né, então as emendas que a gente observou e a comissão observou serão todas na outra comissão. Gostaria aqui de parabenizar os vereadores que participaram dessas reuniões e estudaram junto com empenho esse projeto. O nosso presidente da comissão, vereador Pastor Marlone, a secretária da comissão, vereadora Rene, o presidente da comissão de Finanças e Orçamento, Eliomar, e o relator da comissão de Finanças e Orçamento, vereador Vitor Hugo. Mais algum membro da comissão gostaria de... Vereador Pastor Marlone com a palavra. Senhor presidente, mais uma vez, boa noite. Eu quero só reforçar aqui a palavra do vereador, o relator da matéria. A comissão, a função dela, o papel dela é exatamente essa avaliação da juridicidade. Isso nós temos, eu quero destacar e deixar registrado a competência da nossa assessoria jurídica, né? E aqui eu quero fazer menção, agradecer demais a atuação do nosso relator, a Rene, que é a secretária, e a comissão de Orçamento e Finanças, na pessoa do seu presidente, e o relator vereador Gugu. E nessa última reunião nós tivemos a presença do ilustre vereador Andrezinho, que nós convidamos, nos ajudou bastante, tem uma larga experiência quanto a essa questão de administração e fez com que nós tivéssemos mais segurança para que o relatório fosse levado ao plenário para análise e votação. Quero agradecer ao ICA, né, que esteve presente também,
eu não posso deixar também de registrar aqui a casa, os funcionários, porque para chegar até aqui, o Caleb é um gigante, as meninas, todos que... Porque, na verdade, é os envolvidos, né? O projeto chega aqui, os documentos chegam aqui, mas tem muitas pessoas que estão envolvidas nesse material, né? Então, parabéns a todos. E eu estou satisfeito com a nossa comissão, porque ela tem tido critérios, né, voltado pela orientação de um parecer jurídico, que é opinativo, mas tem uma fundamentação. Tanto é que é tão importante, senão essa casa não tinha contratado. E aqui eu parabenizo a gestão de ter contratado esse escritório de advogados, que para a gente tem sido aqui muito bom. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador gostaria de falar, membro da comissão? Outros vereadores, sem ser membro da comissão, gostaria de falar a respeito? Bom, então, como vota o vereador Andrezinho? A favor. Vereadora Helena? A favor. Vereadora Reina? A favor. Vereador Gugu? A favor, presidente. Vereador Eliomar? A favor, presidente. Vereador Pastor Marlone? Voto com o relator, senhor presidente. Vereador Marconei? A favor. Vereador Agenor? Voto com o relator. Então, o relatório da Comissão de Justiça e Redação foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Eu quero... a Comissão de Finanças e Orçamento, eu quero pedir o secretário Caleb que faça a leitura desse relatório da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei ordinária número PL 04/2023. Dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária de 2024 e da outras providências. Primeiro, relatório. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, é o instrumento de conexão entre o Plano Plurianual, PPA, e o Orçamento Anual, pois estabelece a ligação entre o curto prazo, orçamento, e o longo prazo, PPA. A LDO orienta a elaboração da LOA, Lei Orçamentária Anual, fixa metas e prioridades da administração pública, estabelece riscos fiscais e os fatores que podem vir a afetar as contas públicas. Passamos às emendas. Emenda modificativa. Número 1. Altera a redação do artigo 13, trocando a palavra inferior por superior, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 13. A abertura de créditos suplementares e especiais não poderá ficar em percentual superior a 25%, entre parênteses por extenso 25%, do valor da despesa fixada para o exercício de 2024 na Lei Orçamentária Anual e dependerá da existência de recursos disponíveis para as despesas e será precedida de justificativa do cancelamento e do reforço das dotações nos termos da Lei nº 4.320/64. 2. Renumera sequencialmente todos os artigos da lei a partir do artigo 22, abrindo espaço para a inserção de um novo artigo 22, vide abaixo. Emenda aditiva. 1. Cria um novo artigo 22 na lei, o qual irá vigorar com a seguinte redação. Observação: emenda apresentada pelo vereador André Luiz Rodrigues dos Santos a esta comissão, através do memorando número AL 01/2023. Artigo 22. O regime de execução estabelecido neste artigo tem como finalidade garantir a obrigatoriedade de execução orçamentária e financeira das programações decorrentes de emendas parlamentares individuais, observados os limites e regras constitucionais previstas na Emenda Constitucional número 86, de 17 de março de 2015, com amparo legal na Lei Orgânica do Município de Alto Paraíso de Goiás. É oportuno deixar registrado que, durante os estudos da matéria, percebeu-se um equívoco do Executivo na montagem do projeto de lei. A correção deu-se na forma de juntada ao processo legislativo de todos os quadros demonstrativos do projeto de lei, uma vez que os errados referiam-se a um outro exercício. 3. 2. Voto do relator. Considerando o exposto e após estudos conjuntos com o contador da Câmara Municipal e com o respaldo da Comissão de Justiça e Redação,
que manifestou-se favoravelmente no que se refere à legalidade e constitucionalidade da matéria, esta relatoria manifesta favoravelmente a aprovação do projeto, juntamente com as emendas propostas, e recomenda aos demais membros desta comissão que acompanhem o meu voto. Sala das Sessões, em 7 de junho de 2023, vereador Victor Hugo Martins Afro de Torres, relator da comissão. 3. Parecer da comissão. A Comissão de Finanças e Orçamento, em reunião realizada nesta data, decidiu por unanimidade acatar o voto favorável pela aprovação do projeto na forma supra apresentada e com as emendas propostas. Sala das Sessões, em 7 de junho de 2023, vereador Eliomar Bertoldo de Siqueira, presidente da comissão, vereador Victor Hugo Martins Afro de Torres, relator da comissão, vereador Marconei Correia da Silva, secretário da comissão. Parecer lido, presidente. Preferência da palavra o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Gugu, com a palavra. Boa noite, presidente. Quero aqui destacar aqui sobre o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, parabenizar também aí a Comissão de Justiça e Redação, né, que é composta pelo presidente pastor Marlone, Marconei e a vereadora Renata, e da Justiça e Redação, que é o presidente Eliomar, secretário Marconei e eu, relator. E também tivemos aí os estudos conjuntos, além disso tivemos o vereador André Luiz Rodrigues, né, além da contabilidade, o parecer jurídico, também favorecer aqui ao nosso contador Ica, que deu totalmente confiança, que é a lei que mexe com o orçamento do município, né, que corre risco de fiscais, fatores que podem afetar as contas públicas do município, né. E aí tivemos também a emenda modificativa aí, sugerida pela Comissão de Finanças e Orçamento. Também tivemos a segunda emenda aditiva, representada pelo vereador André Luiz. E peço a todos os demais aí membros da comissão e vereadores que acompanhem o voto do relator totalmente favorável com os estudos da casa. Mais algum membro da comissão gostaria de falar? Vereador Eliomar, com a palavra. Senhor presidente, como presidente da comissão, eu quero parabenizar também os vereadores que participaram desse trabalho, né? Um trabalho feito conjunto e com a participação efetiva das duas comissões, Comissão de Justiça e Redação, presidida pelo vereador Marlone, na relatoria o vereador Marconei, e como secretária a vereadora Rene. E a nossa comissão, presidida por mim, tendo o vereador Gugu como relator e o vereador Marconei como secretário. Também citar e agradecer a participação do vereador André, que esteve com a gente aqui, o Andrezinho, né? Em uma das reuniões, foi convidado a participar e teve uma participação efetiva e muito importante, já que ele atuou por muitos anos dentro do Executivo e trabalhando especificamente dentro dessa área, o que veio a contribuir bastante. As emendas apresentadas foram emendas simples. A primeira, apenas uma correção ortográfica, onde a palavra veio inferior e deveria ser superior. Veio no projeto original inferior a 25% e o certo seria superior. Ou seja, a abertura de crédito suplementar não pode ultrapassar 25%, a não ser que venha uma matéria pedindo autorização legislativa, o que eu acho um valor substancial e que a Câmara está correta em manter os 25%. A segunda emenda foi uma emenda solicitada pelo vereador André com relação às emendas impositivas. Também muito interessante que essa emenda seja apreciada e aprovada, pois ajudará para que as emendas colocadas pelos vereadores no orçamento sejam de fato cumpridas. Também houve um problema com relação à juntada dos documentos, onde os quadros e tabelas demonstrativas também, por um equívoco, foram juntadas do ano anterior, do ano de 2022 para 2023, e houve um acréscimo de 2023 para 2024 de 10%. Então foi percebido essa diferença, foi percebido que faltava, que as tabelas estavam equivocadas,
e foi imediatamente solicitado a troca, o que foi feito através da nossa assessoria contábil. Quero também aqui deixar os meus cumprimentos e agradecimentos à nossa assessora jurídica, a doutora Sara, que sempre se disponibiliza a vir nos auxiliar em todas as nossas reuniões, sempre que é convocada, está à disposição para nos prestar o seu apoio. E ao nosso querido assessor financeiro, o nosso ICA, né? Que o ICA também é um homem de poucas palavras, mas muito sábio em seus relatórios e em suas orientações. Então fica o nosso reconhecimento e os nossos agradecimentos e solicitamos a essa Casa de Leis que aprove o projeto da Comissão de Finanças e Orçamento, como foi relatado pelo nosso vereador Vitor Hugo. Mais algum membro da comissão gostaria de usar a palavra? Vereador Marconei com a palavra. Só complementando, como foi bem colocado aqui pelo presidente da comissão, Eliomar, embora seja uma revisão ortográfica, mas ela muda totalmente o sentido do artigo. Então, por isso foi feito na nossa Comissão de Finanças e Orçamento essa emenda e não na de Justiça e Redação. Né? Como o crédito suplementar, mudando essa palavra, ele ficou mais limitado, então é uma questão realmente financeira. Obrigado. Mais algum vereador gostaria de falar a respeito do relatório da Comissão de Finanças e Orçamento? Vereador Andrezinho com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos e a todas, vereadores e vereadoras, nossos ouvintes da Rádio Paraíso FM. Bom, senhor presidente, eu queria deixar algumas considerações com relação a esse projeto de lei da LDO, que estabelece diretrizes. Eu tive a oportunidade de relatar nos 2 primeiros anos aqui nessa casa, na Comissão de Finanças e Orçamento. E aí era uma das minhas matérias preferidas, que é as nossas peças orçamentárias, tanto o PPA, LDO e também a LOA. Quero primeiramente aqui parabenizar o trabalho conjunto da Comissão de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento, ao mesmo tempo que agradeço o convite feito pelas 2 comissões para participar durante a última reunião conjunta que teve aqui na casa. Inicialmente, quando eu recebi esse projeto da LDO, eu identifiquei a falta das emendas impositivas, a previsão dentro do projeto de lei. Então, imediatamente eu providenciei um memorando e indiquei à Comissão de Finanças e Orçamento para que fizesse uma emenda aditiva, incluindo essas emendas impositivas. Inclusive, nós teremos a oportunidade de voltar a uma proposta de emenda à lei orgânica, no qual altera, né, esse percentual das emendas impositivas. Então era muito importante ter essa previsão na LDO, até mesmo para que todos os vereadores e vereadoras tenham uma segurança jurídica e também que faça o Poder Executivo também cumprir o que está previsto na nossa lei orgânica, que são essas emendas impositivas. Quanto à LDO, todos têm conhecimento, porque sabem que é um elo de ligação, tanto do PPA quanto da LOA, porque ela orienta e estabelece diretrizes e metas que devem ser cumpridas pela administração municipal. E rapidamente eu estava até olhando aqui, senhor presidente, para não estender muito aqui, porque já foi muito bem falado pelos outros vereadores defendendo a matéria. O último relatório que eu tive a satisfação de fazer aqui nessa casa, no ano passado, nós tínhamos um orçamento previsto aqui de 67 milhões. Nesse novo LDO que chegou aqui para casa, chegou já com a previsão de 97 milhões 605. Isso caracteriza que o município tem tido, né, e isso é muito importante, um aumento das suas receitas. Inclusive está em discussão aqui também por essa casa a questão da folha da prefeitura, que já está atingindo já os 54%. Então, quanto mais aumento de receita tivermos aqui no nosso município, né, o Poder Executivo poderá trabalhar de uma forma mais responsável, seguindo o que estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal, principalmente quando diz no seu limite de alerta e também no seu limite prudencial. Então, é muito importante os vereadores sempre ficarem atentos. A Comissão de Finanças e Orçamento tem trabalhado bastante com relação a essa questão, e só demonstra que o município tem crescido, principalmente com relação ao seu orçamento, o que é um ganho também para a cidade e também faz com que a administração possa investir, né, não, vereador Pastor Marlone, em ações aqui dentro da nossa cidade. Então, acredito que essa matéria foi muito bem estudada pelas comissões. Mais uma vez eu parabenizo, ao mesmo tempo que agradeço o convite. Acredito que consegui contribuir, principalmente propondo essa questão das emendas impositivas, que é um ganho aqui para o nosso município. Obrigado.
Mais algum vereador gostaria de estar falando a respeito do relatório da Comissão de Finanças e Orçamento? Bom, como não tem como voto, o vereador Agenor. A favor, presidente. Vereador Marconei. A favor. Vereador Pastor Marlone. Voto com o relator, senhor presidente. Vereador Elmar. A favor, presidente. Vereador Gugu. A favor, presidente. Vereadora Rene. A favor. Vereadora Helena. A favor. Vereador Andrezinho. A favor. Bom, o relatório da Comissão de Finanças e Orçamento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. A primeira discussão e votação do projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal pelo 01/2023, de iniciativa do vereador Agenor da Silva Basto Neto, André Luiz Rodrigues dos Santos e a vereadora Helena Maria da Conceição Gomes, o qual altera o artigo 210-A para dispor sobre o novo limite da emenda parlamentar orçamentária impositiva. Quero pedir o secretário Caleb que faça a leitura da Comissão de Justiça e Redação. Parecer da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número pelo 01/2023. Altera o artigo 201-A para dispor sobre o novo limite da emenda parlamentar orçamentária e impositiva. Primeiro, relatório. Trata-se de projeto de autoria dos vereadores Agenor da Silva Bastos Neto, André Luiz Rodrigues dos Santos e vereadora Helena Maria da Conceição, o qual estabelece novo teto para as emendas parlamentares impositivas, emendas estas criadas em âmbito federal pela Emenda Constitucional número 86, em 17 de março de 2015, e implementada neste município pela Emenda à Lei Orgânica 10/2022, com a proposição de limite de 1,2% do orçamento para a aplicação em tais emendas. Porém, com a nova Emenda Constitucional 126/2022, que estabelece novo teto para tais emendas parlamentares, viu-se a necessidade da alteração também na Lei Orgânica do município, neste ato em proposição dos nobres colegas. As emendas impositivas, por se tratar de matéria orçamentária aprovada pelo Poder Legislativo e de execução obrigatória, pode-se enquadrar a inexecução das emendas impositivas como uma infração político-administrativa do prefeito, nos termos do Decreto-Lei nº 201/1967, o que requer minúcia e demasiada atenção no cumprimento da lei, sendo esta adequação perfeitamente regular e necessária para que a legislação municipal se adeque às normas federais, que conforme consta expressamente na proposta, passa-se a adotar o limite de 2% do orçamento para as chamadas emendas parlamentares impositivas. Vale ressaltar que as referidas alterações terão vigência para o orçamento de execução para 2024, visto que o corrente ano já tem suas respectivas peças orçamentárias aprovadas e em curso. Assim, conforme supracitado, e com base também no parecer jurídico exarado pela assessoria da Casa, concluímos que a presente proposta está perfeitamente adequada e em conformidade com as normas federais, declarando assim voto favorável à matéria, sem emendas. 2. Voto do relator. Nada mais havendo a considerar, finalizo declarando no sentido de que a proposta atende os requisitos de legalidade, juridicidade e constitucionalidade, declaro voto favorável à matéria em sua íntegra, sem emendas, e recomendo que os demais acompanhem meu voto. Sala das Sessões, 7 de junho de 2023, vereador Marconei Correia da Silva, relator da comissão. 3. Parecer da comissão. A Comissão de Justiça e Redação, em reunião realizada nesta data, votou pela aprovação do projeto de lei pelo 001/2023,
por unanimidade e nos termos das recomendações do relator, vereador Marconei Correia da Silva. Sala das Sessões, 7 de junho de 2023, vereador Marlone Dias Bernardes, presidente da comissão, vereador Marconei Correia da Silva, relator da comissão, vereadora Renata Novaes de Freitas, secretária da comissão. Parecer lido, presidente. A preferência da palavra, o relator da comissão, o vereador Marconei, com a palavra. Bom, primeiramente, parabenizar os proponentes do projeto, né, porque esse projeto, embora as emendas impositivas já são uma realidade no município, né, na legislação municipal, o que ainda não é em outros municípios, a gente já implantou e agora já está tendo uma atualização, e uma atualização muito rápida, porque essa emenda constitucional ela foi aprovada em dezembro do ano passado. Então a gente já está aqui votando essa matéria tão importante. E salientando que ela é importante desde que implementada, né? Porque a gente sabe que é uma emenda obrigatória, que antes era o percentual de 1,2% e hoje cresceu ainda mais, né? Conforme está proposto aí no projeto dos colegas, a partir do ano que vem vai passar a ser a 2%. Então, conforme consta aqui na emenda constitucional número 126 de 2022, em seu artigo 9º, as emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 2% da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, observando que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde, o que já tem constando na nossa lei, né? Então, essa matéria ela é restrita à questão do aumento do limite de 2%. E conforme foi observado aqui pela comissão, ela está perfeitamente adequada à atualização da emenda 126. Então, novamente, parabéns aos vereadores que propuseram, né, essa lei, e peço que votem favoravelmente à proposta. Mais algum membro da comissão gostaria de usar da palavra? Algum outro vereador gostaria de estar falando a respeito do relatório da comissão? Bom, se não tem, como vota? Vereador Genô. A favor, senhor presidente. Vereador Marconei. A favor. Vereador Pastor Marlone. Voto com o relator, presidente. Vereador Eliomar. A favor, presidente. Vereador Gugu. A favor, presidente. Vereadora Helena. A favor. Vereador Andrezinho. A favor. Vereadora Rene. O relatório da Comissão de Justiça e Redação foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Agora temos o relatório da Comissão de Finanças e Orçamento, que é pedir ao secretário Caleb que faça a leitura. Relatório da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de emenda à Lei Orgânica número PELO 01/2023. Altera o artigo 201-A para dispor sobre o novo limite da emenda parlamentar orçamentária e impositiva. 1. Relatório. Trata-se de matéria propondo ajustes na Lei Orgânica Municipal, derivados da entrada em vigência de uma emenda constitucional, conforme explicitado com cristalina clareza num trecho da justificativa apresentada pelos autores da matéria. Aspas. A emenda constitucional número 126/2022 trouxe consigo mudanças razoáveis no processo legislativo orçamentário, e a principal delas foi o novo percentual de 2%, entre parênteses por extenso 2%, da receita corrente líquida, RCL, dentro da proposta orçamentária apresentada pelo Poder Executivo, como limite destinado às emendas individuais parlamentares à lei orçamentária anual. 2. Voto do relator. Ante ao exposto, e conhecedores do atestado de legalidade e constitucionalidade manifestado no relatório da Comissão de Justiça e Redação, resta-nos reafirmar o voto favorável à matéria, sem emendas, e recomendar aos demais que acompanhem meu voto. Sala das Sessões,
Em 7 de junho de 2023, vereador Victor Hugo Martins Afro de Torres, relator da comissão. 3. Parecer da comissão. A Comissão de Finanças e Orçamento, em reunião conjunta com a Comissão de Justiça e Redação, deliberou por unanimidade acatar o voto do relator, votando favoravelmente ao projeto de emenda à Lei Orgânica, número PELO 01/2023, sem emendas. Sala da Sessão, 7 de junho de 2023, vereador Eliomar Bertoldo de Siqueira, presidente da comissão, vereador Victor Hugo Martins Afro de Torres, relator da comissão, vereador Marconei Correia da Silva, secretário da comissão. Parecer lido, presidente. Bom, preferência da palavra, o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Gugu, com a palavra. Senhor presidente, quero aqui também mais uma vez mencionar que foi uma reunião conjunta, né, da parecer de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Parabenizar o vereador presidente Marlone, relator Marconei e a secretária Renata Novaes, que participou também junto, e também na relação de orçamento e finanças, o presidente Eliomar e o vereador Marconei e eu na pessoa de relator da comissão, onde que sou totalmente favorável, onde foi feito os estudos e sem emenda, e como já é uma emenda pela lei orgânica do município, né, totalmente favorável, e o ICA também, onde estabeleceu totalmente confiança que não tem vícios nessa emenda. Então eu sou totalmente, como relator, peço aos demais companheiros que acompanham o relator. Preferência da palavra, mais membro da comissão, vereador Eliomar, com a palavra. Senhor presidente, obrigado por me ceder a palavra. Mais uma vez também agradecer aos vereadores da Comissão de Finanças e Orçamento por essa parceria, que a gente tem feito um trabalho conjunto, né, e tem sido muito bom. Aos membros da minha comissão também, Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Gugu como relator e o Marconei como primeiro secretário. E dizer que é um valor bem substancial e significativo nesse aumento de 1,2% para 2%, pela emenda constitucional 126 de 2022. E essa emenda constitucional, como foi muito bem colocado pelo relator da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Marconei, poucas câmaras de Goiás já estão com ela implantada dentro da lei orgânica e dos seus orçamentos, né? Da LOA, da Lei de Diretriz Orçamentária, do orçamento anual, enfim. E Alto Paraíso saiu à frente. E a gente tem esse prazer de dizer que os vereadores de Alto Paraíso hoje podem fazer emendas e o prefeito tem a obrigação de cumprir essas emendas constitucionais, e hoje o valor subiu de 1,2% para 2%, o que nos alegra muito. E não podemos deixar de tirar, de dar o mérito a quem tem mérito. E o mérito de nós termos hoje já implantado no município de Alto Paraíso essa emenda destinada aos vereadores, tem muito da mão do nosso vereador Andrezinho, né, que foi quem inicialmente correu atrás, buscou se informar sobre a matéria, trouxe ao conhecimento dessa casa, onde foi abraçada por todos os vereadores, e hoje é uma realidade em nosso município, fazendo com que o município de Alto Paraíso hoje, inclusive, seja referência para muitas outras câmaras do estado de Goiás, que vêm buscar informações quanto a como foi implantado, qual o mecanismo que nós usamos para que venha estar acontecendo de uma forma tão efetiva dentro do nosso município. Então fica aqui o nosso agradecimento, o nosso reconhecimento ao vereador Andrezinho por ter se empenhado tanto junto a essa matéria. Não vemos nada de contrário à matéria, muito pelo contrário, o parecer do nosso contador foi totalmente favorável, e por isso o nosso parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, elaborado pelo vereador Gugu, que é o nosso relator, está favorável à matéria, e nós pedimos aos demais vereadores que a aprovem, pois é um grande benefício para o nosso município. Mais algum vereador, membro da comissão, gostaria de usar da palavra?
Outros vereadores gostariam de usar a palavra para falar a respeito do relatório da Comissão de Finanças e Orçamento? Vereador Andrezinho, com a palavra. Obrigado mais uma vez, presidente. Boa noite a todos. Presidente, eu gostaria também de falar um pouco das emendas impositivas e me alegra muito quando entra nesse assunto. Mas, antes de tudo, eu gostaria aqui de agradecer a vereadora Helena, o vereador Agenor, que assinou conjuntamente comigo nessa proposta de emenda à nossa lei orgânica, e também estender os agradecimentos a todos os vereadores e vereadora Rene, aqui dessa casa, dessa Câmara aqui de Alto Paraíso de Goiás, porque hoje, senhor presidente, e senhores e senhoras, é um orgulho para todos nós saber que a Câmara Municipal de Alto Paraíso de Goiás tem implantado na sua lei orgânica as emendas impositivas. E eu não me canso de falar de um simpósio que nós participamos, onde tivemos o prazer, né, de falar para mais de 60 câmaras ali presentes, que aqui o município pequeno, aqui no Nordeste goiano, tem as emendas impositivas implantadas na nossa lei orgânica. E na prática, senhor presidente, até para não estender muito, e até mesmo para falar um pouco da importância dessas emendas impositivas, porque permite que os vereadores participem diretamente do nosso orçamento. E até uma situação até que me deixa muito contente, e também os demais vereadores, é que nós tivemos o prazer, né, de indicar no nosso orçamento uma emenda no valor de R$107 mil, que foi uma emenda de bancada aqui dos vereadores, onde nós indicamos para pavimentar uma rua com paralelepípedo, que é uma extensão da viela da Praça do Canaã. Só por aí dá para entender a importância que tem essas emendas impositivas, principalmente para que cada vereador e vereadora possa participar diretamente das obras, né, e principalmente do orçamento aqui no nosso município. Lembrando que essas emendas têm uma destinação específica, que 50% deve ser destinado para a área da saúde aqui no nosso município. E até pegando um pouquinho da fala do vereador Eliomar, recentemente eu tive a satisfação de atender outros vereadores dos municípios vizinhos querendo saber a respeito das emendas impositivas. Então, isso só fica caracterizado que Alto Paraíso hoje é uma referência aqui na região da Chapada dos Veadeiros por ter implantado, pelos vereadores terem abraçado essa causa, e hoje a gente tem as emendas implantadas aqui na nossa cidade. Então, parabenizo o trabalho conjunto da Comissão de Justiça e Redação, de Finanças e Orçamentos, que entenderam desde o início a importância que tem essas emendas hoje aqui para a nossa cidade. E é um ganho, senhor presidente, um ganho mesmo aqui para o município de Alto Paraíso de Goiás, falar que hoje nós temos essas emendas impositivas implantadas. Então fica aqui mais uma vez meus parabéns, meus agradecimentos a todos que entenderam a importância dessas emendas, e hoje Alto Paraíso virou uma referência quando se trata de emendas impositivas. Obrigado. Mais algum vereador gostaria de usar a palavra? Bom, não tem um voto, vereador Genô. Totalmente a favor, presidente. Vereador Marconei. A favor. Vereador Pastor Marlone. Voto com o relator, senhor presidente. Vereador Eliomar. Voto com o relator, senhor presidente. Vereador Gugu. A favor, presidente. Vereadora Rene. A favor. Vereadora Helena. A favor. Vereador Andrezinho. A favor. Bom, então o relatório da Comissão de Finanças e Orçamento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Algum vereador gostaria de usar as explicações pessoais? Bom, tribuna livre não temos. Amanhã temos como ordem do dia a segunda discussão e votação do PL 0 do PL. Aqui está meio errado. PL 04, exatamente, o PL 01. Está bem ruim aqui. E quero dizer também aos vereadores que hoje à tarde entrou aqui o projeto, né, dos professores, então com certeza amanhã vai estar sendo lido aqui na tribuna, né, aqui no plenário. E amanhã, após o encerramento dessa sessão ordinária, vamos ter uma sessão extraordinária para a terceira e última votação desses dois projetos de lei que está tramitando aqui nessa Casa de Lei.
Então, em nome de Deus e do povo de Alto Paraíso, eu declaro encerrado essa sessão ordinária. A próxima sessão ordinária, dia 14 de junho de 2023, no horário regimental, de 20 horas. E todos vão com Deus.